Agora que a gente tem os perfis mapeados, né, o que a gente deve fazer com eles? Basicamente, aumentar o nosso volume. Então, a gente sabe que o perfil A e o perfil B é o nosso melhor tipo de cliente e a gente tem que entender e fazer algumas análises adicionais para entender melhor, né? Qual que é o volume que a gente está trazendo hoje desses clientes A e B, por quais canais eles nos conhecem, quais os cargos que as personas contratam, né? Ou seja, eu vendo para uma empresa de uma imobiliária, qual que é o cargo da pessoa que está contratando? É o dono, é o analista, é o diretor? Então, a gente entender melhor isso. Quais necessidades as empresas possuem? Ou seja, desses melhores perfis de clientes A e B aqui, quais necessidades eles possuem? Será que não muda nada para esse perfil D e E aqui? Para a gente entender melhor essas diferenças. E as objeções. Então, como são empresas totalmente diferentes uma das outras, com necessidades diferentes, provavelmente eles têm outras objeções também. Então, para a gente conseguir mapear todas elas. E aqui a gente tem uma análise interessante, que seria a do cargo que eu comentei. Então, a gente entender, agora que a gente sabe que o nosso melhor perfil de cliente é o A e B, a gente entender qual é o cargo da pessoa que está contratando. Aqui no caso, né, a gente colocou a agência como um cargo, para a gente faz sentido. Então, a gente vê que a agência, por exemplo, trouxe 4 clientes do perfil B. Analista de marketing, a gente pode pensar, pô, analista de marketing talvez é um cargo menor, então não tenha tanta importância. Mas a gente viu que ele trouxe 3 clientes do perfil A. E às vezes a gente olha aqui o dono sócio proprietário, por exemplo. A gente trouxe 8 vendas desse perfil, mas 6 vendas eram do perfil E. Ou seja, o analista de marketing, que era algo contraintuitivo para a gente pensar, é muito mais efetivo que o dono sócio proprietário, que trouxe um alto volume de empresas, mas todas do perfil E. Então, isso é uma outra análise que a gente começou a entender com essa divisão, é que muitas vezes o volume engana. Então, a gente vê, cara, antes a gente se perguntava aqui na Nitzer, pô, imobiliária é um segmento bom ou ruim? A gente ficava, pô, a princípio é bom, porque a gente traz muita imobiliária, mas pode ser que a imobiliária esteja toda nesse perfil E. Então, às vezes, quando a gente não faz uma análise muito a fundo sobre os perfis de clientes que a gente vende, a gente pode se enganar pelo volume. Então, pô, dono sócio proprietário, pô, é muito bom, a gente vende muito, mas todos do perfil E, que é um perfil que cancela muito e também traz pouco LTV ali para a Litzer, né? Então, é uma das análises que a gente pode trazer. Contas versus faturamento por tier. Então, essa é uma outra análise que a gente faz também. Então, tendo o tier mapeado, a gente vê, pô, quantas contas a gente trouxe do tier A? 12%. E você percebe que o faturamento que essas 12% de contas trouxeram é de 21%. Então, você vê como esse perfil A, ele tem um número menor de contas, mas o tanto que ele representa em faturamento é algo bem alto. Enquanto o perfil E, igual comentei ali daquele exemplo de imobiliárias, por exemplo, pô, a gente está vendendo muito para imobiliárias, mas na verdade o faturamento delas aqui pode ser planos bem mais baixos, né? Então é importante a gente conseguir analisar também por faturamento. E uma das que a gente mais está se aprofundando, porque é a minha área que é do marketing, né, é canal de origem. Ou seja, pô, eu trouxe, a gente tem todas as vendas do mês e a gente vai analisando por canal. Agora a gente analisa qual foi o canal que trouxe contas do perfil A. Então, pô, a gente vê aqui que o Direct trouxe 4 contas do perfil A, que foi o nosso canal orgânico. Se a gente for analisar o LinkedIn, por exemplo, ele trouxe 3 vendas, mas foram uma do perfil A e outra, uma do perfil A e outra do perfil B e só uma do perfil E. Então é um canal que está saudável. Já o Facebook, ele trouxe 5 vendas, 3 mais 2, porém 3 foram do perfil E. Então, se a gente faz uma análise muito fria, a gente fala, cara, o Facebook vendeu 5, o LinkedIn vendeu 3. O LinkedIn está pior, mas as duas do LinkedIn foram aqui, né? Então, pode ser que o canal do LinkedIn faça muito mais sentido que o do Facebook por essa análise. Então, é um pouco disso que a gente também está analisando. Teve uma pergunta aqui do Rafael. Vocês analisam o CAC para cada perfil? Se sim, o perfil A é muito diferente do perfil E? Hoje a gente não consegue analisar o CAC do perfil por perfil, porque a nossa operação é PLG e é inbound. Então, todo investimento que eu faço em mídia paga, em SEO, ela vai para atrair todos esses perfis. Claro que a gente mira no A e B, mas todo o investimento está indo para todos. Então, eu não consigo dividir qual é o meu CAC só para esse perfil A, porque não existe um investimento alocado só para ele. Então, acontece que, no fim das contas, o meu CAC é um só, mas acontece que o meu CAC se paga muito mais rápido para o A, porque ele traz muito mais faturamento e o LTV é muito maior.
Então, basicamente, hoje a gente não consegue ter um CAC para cada um, mas quando a gente faz as métricas ali de CAC Payback e CAC por LTV, a gente consegue analisar que o A e o B tem bem mais, trazem bem mais resultado. Não sei se eu respondi, se não, pode mandar ali, Rafael. Beleza? E aqui, a partir disso, a gente vai para uma parte legal também, aqui já para o meio da apresentação. Uma análise de vendas que eu trago aqui é essa questão de analisar por mês. Então, a gente tem aqui MRR vendido, mês 1, mês 2. Se eu fizer uma pergunta para vocês, qual foi o nosso melhor mês de vendas? Claramente foi o mês 1, né? Então, a gente vendeu 39.838 contra 33 mil. Então, claramente, o mês 1 foi o nosso melhor mês de venda, não tem como discutir isso. Mas aí, se eu perguntar para vocês, qual foi o mês que a gente mais gerou resultado? Aí a pergunta muda um pouco, porque vendas é uma coisa, resultado pode ser outra para a empresa, né? Então, aqui que tem algo legal que a gente está fazendo também, que é calcular o LTV previsto. Ou seja, como a gente conseguiu mapear cada perfil de clientes nosso entre 6 categorias, quando a gente faz uma venda aqui, a gente consegue entender qual será o LTV previsto para esse tipo de cliente. Então, por exemplo, voltando para o exemplo da imobiliária. A imobiliária contratou a Leadser. Quando ela contratou, eu sei o segmento dela e sei o plano que ela está. Então, eu sei que ela vai estar no perfil A ou se ela vai estar no perfil E. Então, imobiliária perfil E. Outra conta, a gente vendeu para uma construtora, é perfil B. Então, como a gente já mapeou tudo isso, a gente consegue, quando a gente fecha o mês, então fechamos o mês de setembro aqui, a gente já consegue fazer uma previsão de o quanto isso vai gerar para a gente. E aí é algo legal que a gente encontrou também com conhecimento vindo lá de CS e aplicando para as análises de venda aqui. Nesse mês aqui, no mês 1, que a gente vendeu 39 mil, o LTV previsto era de 741 mil. Já no mês que a gente vendeu 33 mil, o LTV previsto era de 2 milhões e 200. E por que isso, né? Basicamente porque a gente vendeu menos para o perfil A e B aqui no mês 1 e já no outro mês ao contrário, né? Então nesse mês a gente vendeu 12% do nosso MRR foi para perfil A e B e 88% do perfil C até o E. Já nesse mês aqui, 29% A e B e 71% C até E. Então aí que está a diferença de a gente conseguir realmente vender para os clientes que realmente trazem mais resultado, né? Então se a gente for olhar agora, né, qual mês a gente gerou mais resultado, foi o mês 2 aqui, que a gente conseguiu gerar muito mais receita, porque esses clientes eles vão ter uma taxa de churn muito menor que os clientes C e E, e também porque eles ficam mais tempo com a Leadser, eles muitas vezes eles fazem um upsell, ou seja, eles vão comprando aumentando o plano ou comprando outros produtos internamente. Então, essa análise foi muito importante para a gente conseguir entender tudo isso e saber aonde focar ali, né? E essa é um pouco daqui da diferença, né? De isso aqui é o que a gente tinha, né? Claro, os dados aqui, como eu comentei, estão alterados, né? Mas basicamente o que a gente tinha aqui, ou seja, a gente tem 1.000 clientes, a gente teve tantos cancelamentos, nosso churn é esse, nosso MR churn é esse, o LTV é esse, o ticket médio é esse. Isso aqui é legal, é uma informação legal, mas isso aqui não me traz muito insight, sabe? Então, para a gente fazer análises e tomar decisões complexas, a gente tem que fazer uma análise mais segmentada, ou seja, a gente não pode fazer uma análise genérica, porque com isso aqui, eu até consigo prever o LTV, mas seria totalmente um chute ao acaso, né? Porque eu estou pegando a média de todo mundo, então se um mês eu vendi só para imobiliária e outro mês eu vendi só para B2B, vai ser meio que a mesma coisa, né? Porque eu estou pegando a média. Agora, quando a gente consegue dividir a nossa base e entender qual é o perfil de cada cliente, segmentar cada um deles, aí que a gente consegue tirar mais insights e realmente conseguir ter uma análise mais específica, assim, igual essa aqui, entender a diferença de cada mês também. E aqui eu trouxe muito exemplo, né, de uma operação SaaS, ou seja, a gente traz churn, a gente traz MRR, que é receita recorrente mensal, taxa de cancelamentos. Aí para o negócio de vocês, talvez não seja SaaS, não seja, né, software. Então, o ideal aqui, a ideia é você primeiro dividir a tua base em 6 principais tiers ali, e aí aqui você tem que descobrir qual é a métrica mais importante para o seu negócio. Então, no nosso caso, era o churn e o LTV. Mas para o seu negócio pode ser outra coisa. Pode ser só o ticket médio, pode ser inúmeras, né, variáveis que você possa ter, dependendo do teu modelo. Então,
Acho que o interessante é pegar a ideia e depois desdobrar na sua operação da melhor forma ali.